Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio de sólidos ou equilíbrio de um corpo extenso, tá? Nós já adentramos, né, sobre a mecânica, já falamos das três divisões da mecânica, né, da cinemática, da dinâmica, nós iniciamos. Aí iniciamos também a estática. Nós fizemos um vídeo aqui sobre estática de líquidos, estática de fluidos, mais precisamente de fluidos, né? Mais amplamente de fluidos, não só de líquidos, que fluidos é líquidos e gases. Mas já falamos sobre a estática de fluidos, que é basicamente a hidroestática, falando do teorema de Stevens, né? Sobre a, como se acha, quais são as dependentes, as variantes da pressão hidrostática, certo? Nós, que é força por área, que fica, força hidrostática, massa, massa não, força, né? É massa vezes aceleração dividido por área. Aí fica mi não, vezes aceleração, esqueci, que é basicamente gravidade e altura, né? E todas essas, a altura vai depender muito, né? O que mais vai variar. Então, nós vimos também que tem no fluido, na água, nós temos a pressão hidrostática, a influência da pressão hidrostática e a pressão atmosférica, né? Então, nós temos essa questão, falando do teorema de Stevens, falando do teorema de Pascal, que dá prensa hidráulica, certo? E uma força em um pequeno local vai gerar a mesma força em outros pontos do fluido, e isso é muito utilizado, aumentando a área do outro lado para fazer menos força de um lado para ter mais força do outro, certo? Então, nós já falamos da potência de Pascal, da potência hidráulica, nós já falamos sobre o teorema de Arquimedes, muito importante, que é o empuxo, né? A força de empuxo, essa nova grandeza que nós descobrimos, que como se fosse empuxo, seria como se fosse uma normal, que é o empuxo ali no corpo. Na água, nós temos as forças laterais que se anulam, nós temos a força peso, né? E nós temos a força que vai de encontro ao peso, né? Ao contrário ao peso, que seria o empuxo. Então, o empuxo seria basicamente anormal. Anormal seria empuxo, né? E nós vamos, além dessas elucubrações, antes de falar do conteúdo, é muito importante para a gente relembrar, certo? Então, nós temos que aqui agora a questão do equilíbrio dos sólidos, certo? E a fórmula de empuxo é D vezes G vezes H, acho que é isso. Empuxo é D vezes H, D vezes V, volume, vezes G. E empuxo sendo normal, esse D seria a massa, né? A massa, o volume e a gravidade, certo? O volume deslocado e a gravidade, ok? Então, nós temos a questão do empuxo, né? Que é massa vezes a massa específica, né? Vezes volume vezes gravidade, que seria basicamente a normal em um espaço sem fluido, né? Então, nós temos essa questão. Normal é massa vezes gravidade, e nós temos também a massa vezes gravidade na fórmula do empuxo, só que nós temos também o volume deslocado de um líquido.
certo? Então, já falamos de hidrostática, toda a questão da hidrostática, muito interessante também, e aqui mais interessante assim como o equilíbrio dos corpos extensos, o equilíbrio dos corpos, dos sólidos. Então, nós temos que o equilíbrio, né? O que é estática e equilíbrio é quando o corpo fica parado, certo? E geralmente nós temos em vários casos, né? Nos vários casos no dia a dia, né? Desse tipo de coisas que nós vamos falar aqui, né? Que é o torque. Então, nós temos, por exemplo, quando no equilíbrio de uma ponte, nós temos que fazer esses cálculos, certo? O equilíbrio de uma ponte. Ou então, no macaco, né, que tem que ser usado aí para trocar os pneus quando furam. Então, é necessário o macaco para rodar todo aquele parafuso, tirar os parafusos e também colocá-los ali de novo, né? O macaco, a ponte. Temos também o abridor de latas, né? Aquele abridor de latas bastante conhecido, que ele também funciona como uma alavanca. Todos aqui é uma alavanca. Alavanca, tá? O abridor de latas nós temos também um parafuso, né? Quando tem que parafusar em uma superfície, um parafuso aqui. Aí nós temos aqui a chave, né, de fenda e tal. E aí tem que ficar rodando, né? Todos esses têm essa questão de ficar rotacionando ou de translação. Rotação e translação, que é algo girando em torno de um eixo, né? Então nós temos essa questão do prego também, né? Do prego, parafuso, não é nem prego, é parafuso. Parafuso que tem esse movimento. A porta, né? Quando precisamos aplicar uma força. Aqui nós temos as alavancas, né? Que na verdade é uma força que aplicamos aqui e isso movimenta e a porta ela gira em torno, ela se movimenta em torno de umas alavancas, certo? Então nós temos também esse exemplo da porta. Nós temos a gangorra, né? Gangorra também tem essa questão ao brincar. Nós temos as ferramentas, as várias ferramentas, como a tesoura, né? Tesoura, ela tem a alavanquinha aqui, né? E aí você movimenta essas partes essas extremidades a partir de um outro movimento aqui, né? E elas giram em torno dessa alavanca. Na tesoura, nós temos aqueles a turquesa, né? Turquesa, depois se chama torque. Turquesa deve vir de torque, né? Turquesa, a tesoura, são alavancas também. Também funciona através de alavancas, tá? Alavancas, essas ferramentas. Alicate de unha também. Cortador de unha, ele também tem a alavancazinha, né? E aí você corta. E olha, ficou tipo parecendo um alicate de unha. Nós temos o alicate de unha que também funciona como alavanca aí. Aquele alavanca mesmo, aquela ferramenta chamada de alavanca, que é utilizada assim para cavar alguma coisa, não sei, né? Para abrir alguma coisa muito pesada. É um carrinho de mão que se leva, né? A roda aqui.
ele roda em torno desse eixo. Na engenharia civil, nós temos muito a questão dos cálculos sobre equilíbrio de corpos sólidos, né? Engenharia civil, né? Inclusive, nós temos, vou colocar aqui, dia a dia, a gente adentrar logo com essa questão dos exemplos, que aí fica muito mais fácil para a gente associar do que se trata o equilíbrio dos corpos extensos, certo? Antes de mais nada, eu queria definir alavanca, né? O que é alavanca? Alavanca, eu acho que merece um tópico, né, especial ao falarmos a definição de alavanca. A alavanca é um objeto rígido que é usado com um ponto fixo, ou seja, um eixo, um ponto fixo, tá? É apropriado para multiplicar a força mecânica. Multiplicar a força mecânica, certo? Mas o que isso quer dizer, né? Algo que gira em torno de um eixo, um ponto fixo, e é apropriado para multiplicar a força mecânica. Lembra que na prensa hidráulica, né, nós temos também essa questão de duplicar a força, né, que vai fazer, para a gente não fazer tanta força, né, mecanismos, né, que a gente utiliza para não fazer muita força, para realmente ser mais eficaz, eficiente, né? Então nós temos aí essa força que pode ser aplicada a um objeto. Isso é denominado também de vantagem mecânica. Vantagem, tem um N aqui, vantagem mecânica, tá? É outra dominação, vantagem, que é um princípio dos momentos. Um dos princípios, um exemplo de princípio dos momentos. Eu já vou falar o que são momentos, tá? Então, nós temos essa definição de alavanca. Eu falei de todos esses exemplos, né, que nós temos no dia a dia. Na engenharia civil se utiliza muito algo chamado guindaste ou grua, né, que é o guindaste que é utilizado eles têm que calcular realmente essa questão de pontos de equilíbrio, porque o guindaste ele pega, são pessoas. O guindaste é um, é um é uma estrutura, uma ferramenta utilizada para pegar objetos muito pesados. E para ele conseguir pegar esses objetos muito pesados, eles têm que ter um eixo bem fortificado e tem que ter todo um cálculo de onde essa unidade pode pegar e como pegar, a fim de não derrubar, né, o próprio guindaste ou o peso, o corpo, o material que ele está pegando, certo? Então, nem guindaste, né? Nós temos aí a questão disso quando nós falamos de equilíbrio dos corpos extensos, ok? Então, outra questão interessante ao se falar de equilíbrio dos corpos extensos é que se refere aos corpos que possuem dimensões, né? Dimensões, 3D. E, portanto, quando está em movimento, ele pode transladar ou rotacionar ao mesmo tempo. Então, do que nós estamos falando? Vamos lá. O que é? Vamos para a definição. Ó, se refere a corpos
que possuem dimensões e, portanto, quando está em movimento, ele pode transladar e rotacionar. Transladar ou rotacionar. O que seria transladar? Movimento de translação, né? É quando, por exemplo, nós temos exemplos do Sol, né? Acho que vocês lembram disso por essa questão. Movimento da Terra ao redor do Sol. Nós temos a Terra, essa Terra está maior do que o Sol, né? Nós temos a Terrinha aqui e ela gira ao redor do Sol, movimento de translação. Rotação é quando ela gira ao redor dela mesma, né? Então, nós temos essa questão, rotação e translação, né? Muito interessante e é aplicado quando esses objetos aqui, que eu dei o exemplo, eles fazem esse movimento de translação e rotação ao mesmo tempo, né? Nós temos a questão do sistema de alavanca e nós temos essa questão de equilíbrio de corpos extensos, certo? Aqui, por exemplo, o macaco, ao rodar, ele roda ao redor, faz movimento de translação ao redor do parafuso, né? E ao mesmo tempo ele roda no seu próprio eixo, né? Em torno do seu próprio eixo. Assim como o abridor de latas, né? Ele faz esse movimento de ir para cima, que seria um semi-movimento de translação, e em torno do próprio eixo também. Assim como o parafuso, né? Faz esse movimento de rotação, próprio eixo. A porta também, rotação em relação aos parafusos e também ao próprio eixo. E vários, né? A tesoura faz esse movimento de rotação, enfim. Todas elas fazem esse movimento aqui que dá a definição de equilíbrio de corpos extensos, certo? Então, eu queria comentar com vocês a definição, né, do equilíbrio de translação e equilíbrio de rotação. O equilíbrio de rotação, de translação, é quando um corpo extenso está em equilíbrio de translação, quando seu centro de massa está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a um determinado referencial, como eu havia dito. E o equilíbrio de rotação é quando o movimento está em equilíbrio de rotação, quando ele está em repouso, não rota, ou em movimento de rotação uniforme, rota com velocidade angular constante, em relação a um referencial determinado, certo? Então, nós temos essas definições de equilíbrio de rotação e translação, né? O equilíbrio, aí nós temos a estática, né? Esse movimento estático, certo? Então, dessa forma, nós podemos adentrar a questão do momento, né? O momento de uma força. O momento de uma força. Esse momento de uma força, ou torque, né? Turquesa, como é chamado, né? Vou até colocar aqui. Momento de uma força, torque. Momento escalar. Representado por m grau F, tá? Momento de uma força em relação a um eixo, tá? Então, nós vamos ter o chamado torque, esse momento
escalar, ok? Quando a gente vai ter esse momento? Quando a gente abre a porta, faz uma força, aplica uma força para ele rodar, né? E dependendo da força que a gente aplica e da distância até o eixo, modifica muito. Então, o momento da força vai ser igual à força pelo tempo, né? Multiplicado pela distância, quer dizer, pela distância, tá? Então, nós temos essa primeira formulazinha aqui do momento da força, que é igual à força pela distância, certo? Que é também chamado de torque. Ok, então nós vamos ter essa questão do torque, ok? Essa é a fórmula básica, ok? Então, nós vamos ter que o momento é escalar da força F vetorial em relação ao O, né, origem, é o produto da intensidade dessa força por sua distância, né? Então, vai depender da força, esse momento, essa eficiência vai depender da força, essa eficiência de movimento vai depender da força e também da quantidade de força e da distância, né? Dessa força, da aplicação dessa força em relação ao eixo, ok? Então, outro exemplo é o próprio braço da gente, também uma alavanca, vou até desenhar aqui. Um braço forte. Um braço da gente também tem uma alavanquinha aqui que geralmente fica aí no cotovelo, né? Então, nós temos essas características bem interessantes, né, que formam essas alavancas, que são as barras geralmente utilizadas para ampliar a intensidade de forças. Para que essas possam operar, elas necessitam de um ponto de apoio, né? Esse ponto de apoio é esse eixo, que eu estou nomeando o eixo, que é também chamado de fulcro, tá? Ponto fixo, também chamado de fulcro, eu chamo de eixo, né? Mas pode se chamar de fulcro também. E é utilizada aí em muitas situações, né? Muito interessante. Uma das questões clássicas que tem a questão da gangorra, né? A alavanca da gangorra. Então, em uma situação em que temos, vou até colocar aqui, gangorra, exercício da gangorra. Nessa situação que nós temos aqui, geralmente, né, quando é criança, coloca uma madeira em cima de um tronco aqui ou de algo para apoiar e fica uma criança aqui e outra criança aqui, né? De acordo com a força, né, força-peso que elas aplicam e a distância aqui do fulcro ou do eixo em relação à criança, ou dessa criança, ou então em relação a essa criança, nós temos a D1 e a D2, as distâncias, né? Ou a distância de A e a distância de B, né? Nós sabemos que, por exemplo, nessa alavanquinha, nós podemos ter uma diferença, né? Por exemplo, aqui ser muito extenso, só para vocês visualizarem a criança aqui e essa distância aqui dB maior que a distância de DA, né? Então, creio que a força aplicada aqui tem que ser proporcional à distância, né? Quanto maior a distância, maior a força aplicada, são proporcionais. Até colocar aqui, ó. Quanto maior a força, maior, não, quanto maior a distância, né? Maior a força a ser aplicada.
Quanto maior a força, maior a distância a ser aplicada. Ok? Então, nós vamos ter essa relação e vamos ter essa relação, né, da soma das forças, né? A soma da força do momento. No momento da força 1 é igual à soma das forças, deve ser, né? A força do momento F2. Então, geralmente, nós vamos ter que a normal vai ser o peso de A mais o peso de B, e a força resultante que nós vamos ter vai ser PB, né, que é a força, a soma da força resultante é igual à soma da força resultante de B, tá? Vou ficar aqui para vocês verem, tá? Então, nós vamos ter que o peso de B vezes a distância de B deve ser igual, né, para o equilíbrio, né, para estar em equilíbrio deve ser igual ao peso de A vezes a distância de A, tá? Para esses corpos estarem em equilíbrio. Vou colocar aqui para estarem em equilíbrio, tá? Então, nós temos essas questões, tá? Tanto em relação ao momento, né, da força, MFD, Mi, não pode ser falado, foque. Quando você não vai bem na prova, acontece isso. Para você lembrar dessa fórmula aqui, né? Pode lembrar disso, né? Porque é um conteúdo interessante, porém um pouco, né, extenso. Nós temos a questão da alavanca, que é muito importante, tá? E então, nós temos essa forma. Lembrando dessa forma, a gente sabe, né, que equilíbrio é ponto de encontro, né? Ponto de encontro tem que igualar, né? É igual hidrostática, né? A gente faz igual a força ao empuxo, os empuxos, as forças, as pressões, para saber sobre essa estática, como o nome já diz. Então, essa é a nossa aulinha sobre equilíbrio de corpos extensos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.